amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu tô aqui para falar desse jogo aqui, ó, o 1565 Siege of Malta. Cara, ele é um jogo de 2022 e ele é um jogo solo, tá? Ele é um jogo que foi feito para você jogar sozinho. E é um jogo no estilo wargame, só que assim, ele é um wargame bem, mas bem light, sabe? E ele é do designer Maurice Suckling. E ele foi publicado pela Worthington Publish e não saiu no Brasil, tá? Mas antes de começar a falar dele e algumas outras peculiaridades do jogo, tá? Eu quero deixar aquele recado de sempre, tá? Para você se inscrever no canal, notificação, curtir o vídeo, essas coisas todas, né? Esse padrão aí, tá? Beleza? Então, vamos lá. O Siege of Malta, ele é o terceiro jogo de uma série de jogos chamada The Great Siege, que é os Grandes Cercos, tá? A tradução é 1565 Cerco a Malta, né? O Cerco de Malta. Então, ele é o terceiro jogo dessa série de Grandes Cercos, publicado pela Worthington Publishing. E além dele, tá? Tem o 1759 Siege of Quebec, que eu tenho ele, mas eu não consegui jogar ainda. O Siege of Quebec, ele é um jogo solo também, mas ele te dá a possibilidade de jogar duas pessoas. E o Siege of Quebec são mais ali da parte da colonização, da Guerra Civil Americana, por ali, tá? E tem o 414 a.C., que é o Siege of Syracuse. Esse eu não tenho, tá? Eu quero ver se eu consigo para poder ter a trilogia, tá? E esses jogos, eles são projetados para serem jogos de um setup fácil, para o jogo ser rápido. Olha, eu joguei, ele é um wargame, eu joguei ele em menos de uma hora. Para o jogo ser rápido e poder ser concluído assim, nesse tempo agradável, aí, menos de uma hora para um jogo solo. E ele é um jogo que foi desenvolvido, inclusive, para você jogar sozinho. O jogo, ele gira em torno do uso de cartas de comando, tá? Onde a gente dá ordens aos comandantes turcos ou os Cavaleiros de Malta. Essas ordens são essas cartas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá? Se você for jogar com os Cavaleiros de Malta, você vai usar essas cartas de comando aqui. Se você for jogar com os turcos, você vai usar essas cartas de comando aqui, tá? Então, são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 ordens de comando que você pode fazer, 7 opções de ação. E você tem os comandos de ação agressiva. E é isso. Tem os comandos de ação agressiva que são maneiros, cara. É uma parada meio... uma super ação que você pode fazer, né? Bem legal. E a mesma coisa, são 7 ordens para os Cavaleiros de Malta, tá? Então, o jogo gira em torno do uso dessas cartas de comando. A gente dá as ordens aos comandantes, turcos ou dos Cavaleiros de Malta, depende com que lado você está jogando, para derrotar um ao outro, tá? E qualquer um dos lados pode ser derrotado se a moral dele, do lado que você está combatendo ou o lado que você está jogando cair para 0, né? O jogo pode acabar. E o jogo permite que você jogue com qualquer lado contra um oponente controlado por uma mecânica de jogo solo, que possui 3 níveis de dificuldade. E esses comandos são o seguinte, são essas cartas aqui, tá? Então, por exemplo, se eu estiver jogando com os turcos, eu vou jogar contra esse baralho. Aí, esse baralho é o seguinte, dependendo da ordem que eu jogar, né? Por exemplo, eu tô jogando com aqui, né, com os turcos. Aí eu joguei essa aqui, ó, a ordem 1, ataque a San Elmo. Então, eu vou abrir uma carta dessa aqui, que é da IA, né, da inteligência artificial do jogo. E quando eu tô jogando, eu uso esse livrinho aqui, que é um Turkish Order Book, né? Então, se eu estou jogando com os turcos, por exemplo, eu joguei essa ordem aqui, a primeira, que é a ordem 1, né? Ataque a San Elmo, ataque à fortaleza de Santo Elmo. Então, eu vou olhar aqui, ó, beleza, ordem 1, ataque a San Elmo. Eu abri a primeira carta aqui da inteligência artificial. Aí tem aqui, joguei a carta 1, o que eu vou fazer é o seguinte, C, defender San Angelo. Aí eu olho aqui na tabelinha, ó, C, defender San Angelo. Eu vou jogar um dado, dependendo do resultado, eu vejo o que acontece no tabuleiro.
E o jogo ele se dá assim, você vai jogando as ordens e vai vendo. Cada ordem é uma tabelinha, né? E a carta da inteligência artificial do teu inimigo vai dizer contra qual número você tem que jogar aqui. E aí você tem o desenrolado que acontece, né? Aqui tem o setup e aqui tem umas dicas. Isso aqui é tipo um grande player aid que vai te ajudar a jogar contra o oponente solo do jogo, tá? Então, gente, o jogo é muito maneiro, tá? Então, tem níveis de dificuldade, tá? Não entram todas essas cartas, tá? Dependendo do nível de dificuldade, entra mais ou menos cartas aqui. E você pode escolher o teu lado, né? Os turcos ou os cavaleiros de Malta. E depois o baralho do oponente ele é embaralhado e ele vai ditar essas ordens, como eu mostrei aqui, contra você. E a combinação de cartas usadas pelo oponente pode ser diferente de jogo para jogo, porque você embaralha. Então, ele tem uma grande rejogabilidade. E no jogo, cada comandante ele pode emitir uma ordem por turno, tá? Por turno de jogo, a partir dessas cartas de comando disponíveis. E tudo é realizado com base na tua estratégia e na situação atual que você está enfrentando. Então, essas ordens que você vai jogar para escolher, elas não são aleatórias. Você escolhe qual ordem você vai jogar. Pô, quero jogar a ordem 1, quero jogar a ordem 2. Depende ali da tua estratégia, tá? Então, tudo é realizado com base nessa tua estratégia e na situação que você está enfrentando ali no momento. E a tua escolha, ela pode causar múltiplas ações e reações com os resultados dos dados, que vão causar eliminação de tropa. Aí a eliminação de tropa pode reduzir moral e pode startar outros eventos. Tudo isso com essas cartas daqui, tá? Que são determinadas cartas do inimigo, tá? Então, assim, o jogo, ele vai se desenrolar assim. O tabuleiro do jogo é esse aqui, ó. Ele é bem maneiro. Não sei se tá dando pra ver aqui. Deixa eu mostrar aqui o tabuleiro do jogo. Tá vendo? Esse aqui é o tabuleiro do jogo. Aqui ele tem os tracks que você pode modificar os dados e rerolar os dados, tá? Aqui é a munição turca, que é maneiro. Você ganha mais 2 no resultado do dado se você jogar alguma ordem de bombardeio, que é a munição turca. Aí aqui você tem esses 2 tracks aqui, é para você modificar os valores dos dados. E esses espaços aqui é onde vão ficar os exércitos. E os exércitos são esses tijolinhos aqui, tá? Então os verdes são os turcos, os brancos são os templários. São cavaleiros da ordem templária dos... não é nem templária, é dos hospitalários. Eu já vou falar do tema do jogo, tá? E esse aqui é os locais onde ficam os exércitos, e esse aqui é a track de moral. Então se ela baixar para 0, o lado que chegar a 0 perde o jogo imediatamente. E cara, é um jogo, um wargame muito rápido, e as regras, as minúcias da regra estão todas aqui, ó, todas no tabuleiro. Você não precisa ficar indo no manual toda hora olhar. As dicas, as regras estão todas aqui, tá? O que acontece, o que evento desencadeia outro, está tudo aqui no tabuleiro do jogo e nesses order books que você vai usar aqui, tá? Então esse aqui é o order book dos turcos e esse dos cavaleiros de Malta. Inclusive, essa aqui é a verdadeira Cruz de Malta. A Cruz de Malta do Vasco da Gama não é a Cruz de Malta, aquela é a Cruz de Cristo, tá? A Cruz de Malta, ela é essa aqui, é a Real Cruz de Malta, tá? Mas se convencionou a chamar de Cruz de Malta, tá? Agora eu vou falar um pouco do tema do jogo, tá? O tema do jogo ele é muito bacana, cara. O Cerco de Malta, ele acontece, obviamente, em 1565, tá? Quando o Império Otomano quis conquistar a cidade, a ilha de Malta, né? Que na época ela era a sede da Ordem Templária de Malta. A ilha de Malta, ela fica situada no sul da Sicília, ali pertinho da Itália, e quase a mesma distância da costa da Líbia e da Tunísia. E de lá partia o controle de rotas comerciais entre o Mediterrâneo ocidental e oriental. Então, assim como as rotas que uniam a Península Ibérica e o norte da África. Então, dá pra ver que era uma área de importância comercial muito grande, tá? E assim, essa é a época das grandes navegações, é a época muito de conflito ali por rotas comerciais. E o conflito, o Cerco de Malta, ele é o ponto culminante de uma escalada de hostilidades entre o Império Espanhol e o Império Otomano pelo controle do Mediterrâneo. E essa escalada, ela inclui um ataque prévio sobre Malta
em 1551 por parte do corsário turco Dragut Arraes, eu acho que é esse o nome, Dragut Arraes, em 1560. Esse ataque ele impôs uma derrota à armada espanhola diante do Império Otomano, que foi a Batalha de Djerba. E os Cavaleiros de Malta, antes, tá, eles eram conhecidos como a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém. Mas, em 1530, quando eles chegam na ilha de Malta, eles trocam o nome para Ordem de Malta, que foi quando eles tomaram posse da ilha. Esse cerco de Malta, o do jogo, ele durou 4 meses, mais ou menos uns 4 meses. Foi entre 18 de maio e 11 de setembro de 1565. E a Ordem dos Hospitalários, ela esteve sediada em Malta desde 1530, né, que foi quando mudou o nome. E depois de ter sido expulsa, ela foi para lá, para a ilha de Malta, em 1530, depois de ter sido expulsa de Rhodes, também pelos otomanos, em 1522. E os otomanos, eles tentaram tomar Malta pela primeira vez em 1551, mas falharam. Aí, em 1565, o sultão otomano Suleiman o Magnífico, ele fez uma segunda tentativa de tomar Malta. Então, os cavaleiros que somavam cerca de 500, mais ou menos, juntamente com a proximidade de 6.000 soldados de infantaria, resistiram ao cerco e conseguiram repelir os invasores. E essa vitória, ela se tornou um dos acontecimentos mais célebres da Europa no século XVI. Por quê? Porque ela contribuiu para a eventual erosão, né, a diminuição da percepção europeia de invencibilidade otomana, tá? Porque se achava que os otomanos eram invencíveis. E embora o Mediterrâneo tenha continuado a ser disputado entre coligações cristãs e os turcos muçulmanos durante muitos anos, esse combate deu uma diminuída deu uma abalada nesse conflito, né? E o cerco ele foi o clímax da disputa crescente entre as alianças cristãs e o Império Islâmico Otomano pelo controle do Mediterrâneo. E foi uma disputa que incluiu o ataque turco a Malta em 1551 e a destruição otomana de uma frota cristã aliada na Batalha de Djerba em 1560. E ela foi decisiva, e assim, a derrota foi decisiva, a derrota otomana foi decisiva na batalha, né? Numa batalha que aconteceu depois, em Lepanto, em 1571, tá? Então, assim, houve diversas batalhas entre turcos otomanos e os Cavaleiros de Malta. Não foi apenas ali em 1565, tá? Tiveram várias batalhas antes e diversas batalhas depois, mas essa aqui, a do Cerco de Malta, foi o grande clímax da batalha, tá? Então, assim, o jogo ele roda em torno desses 4 meses que foi o ápice dessas batalhas entre os turcos e os Cavaleiros de Malta. E como que o jogo termina, né? O jogo termina sempre que a moral de um dos lados chega a 0 durante um turno, né? Então, se dos turcos chegou a 0, os Cavaleiros de Malta vencem. Se dos Cavaleiros de Malta chegar a 0, os turcos vencem. Não importa se você está jogando com os turcos ou com os Cavaleiros Otomanos, tá? O outro lado ganha. Mas pode terminar também em outras 2 situações, que são as seguintes. Os Cavaleiros de Malta vencem o jogo se eles conseguirem resistir até a partida dos turcos, que é quando esse baralho aqui dos turcos se acaba. Quando o baralho acaba, os turcos vão embora e os Cavaleiros Otomanos conseguiram resistir, tá? Que é quando o baralho dos turcos termina. E os turcos, eles vencem se eles conseguirem acabar com todas as tropas dos Cavaleiros de Malta nos 3 principais fortes da ilha, que é o forte de Santo Ângelo, Santo Elmo e São Miguel, que são esses aqui que eu vou mostrar aqui no tabuleiro para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O forte, cadê? De Santo Elmo, aqui. O forte de Santo Ângelo, aqui. Opa, não estou mostrando. O forte de Santo Ângelo aqui e o forte de São Miguel aqui. Esses são os 3 principais fortes de Malta. Se os turcos conseguirem acabar com todos esses exércitos aqui, ó, são 3 aqui, mais 3 aqui, 6, mais
4 aqui, 10. São esses aqui. Mas é difícil, tá? É difícil. Eu já joguei, já consegui ganhar com os dois, já consegui perder com os dois. Eu tenho que jogar com mais níveis de dificuldade. Mas, gente, esse é o jogo, Cerco de Malta. Jogo muito maneiro mesmo, pra você jogar sozinho, mas é aquela coisa, é um jogo que você vai preparar ali sozinho e o setup dele é muito rápido, o jogo ali é muito tranquilo ali, muito rápido de se jogar e, cara, é muito divertido. Eu vou fazer o vídeo ali sobre o... Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Depois, quando eu jogar, falarei também sobre o Cerco a Quebec, o 1759. Que parece ser bem legal também e ele dá para 2 pessoas, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha gostado do vídeo e é isso aí. Até mais.